No vídeo anterior, eu falei com vocês a respeito da participação do católico na vida política, do voto católico, e agora eu vou falar como o católico não participa da política. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que a Igreja Católica, ela não tem partido político e ela não pode apoiar nenhum partido político e nenhum político em específico. A hierarquia da igreja, isto é, os diáconos, os padres, os bispos, enfim, nenhum integrante do clero pode filiar-se a um partido político ou apoiar um candidato em particular. É claro, a gente, principalmente nas bênçãos do Santíssimo Sacramento, a gente costuma sempre ouvir a igreja rezando pelos governantes, rezando pelas autoridades constituídas. A gente pode ter, sim, um político que de repente participe da vida pastoral, né, em alguma paróquia, mas dificilmente você vai ver, ou na verdade é impossível você ver um político discursando num presbitério, por exemplo, fazendo um discurso político, pedindo voto num presbitério. Isso é impossível de acontecer na Igreja Católica. A hierarquia da igreja, como eu disse, não pode filiar-se a um partido político e nenhum padre pode ser candidato político, mas os fiéis leigos são chamados a essa missão. Falando sobre o voto. O padre, ele tem um CPF, ele tem um título eleitoral, ele é um eleitor. E o fiel leigo também. Agora, sobre filiação. Os fiéis leigos são chamados, né, e podem filiar-se a qualquer partido político livremente, desde que não contradiga as suas convicções morais e religiosas. E melhor responda ao bem comum dos cidadãos. Muito mais que isso, na realidade, os fiéis leigos, eles são obrigados a serem coerentes com a fé que eles professam, tanto em público quanto privadamente. Portanto, não podem aderir a um partido político ou a um candidato que contradigam as suas convicções religiosas e morais, no caso aqui, a moral católica. Em sua participação na vida política, um católico não pode votar em um candidato ou em um partido que seja contra o respeito à vida humana desde a concepção até a morte natural. Ou seja, um católico não pode votar em um candidato ou em um partido que defenda o aborto ou que relativize o aborto, por exemplo, e tampouco a eutanásia e a manipulação de embriões humanos. O que adianta dizer que o Brasil é o maior país católico do mundo, com 70% da população que se diz católica, enquanto o Congresso Nacional, como nós vimos ontem, 2 deputados federais afirmando, o Congresso Nacional Brasileiro, pior, a pedido do governo federal, vou falar bem claro, Padre Léo que está falando, a convite de Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Congresso está estudando a possibilidade de fazer aborto de graça nos hospitais públicos. Como é que nós queremos ver Jesus se nós estamos matando, transformando mães em assassinas? Meu Deus do céu, eu não sei em quem você votou para a presidência da República. O que interessa é em quem você vai votar agora. Um católico não pode votar em um candidato e nem filiar-se a um partido político que não respeite a dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, os que promovem a prostituição, a pornografia, o uso e o tráfico de drogas, a clonagem humana, a discriminação étnico-racial, as uniões homoafetivas, o machismo e o feminismo.
Olá, gente. Tem uma petição circulando que é da maior importância. Eu queria que você nos ajudasse. Ela chama drogastf.com.br. Entra lá, várias organizações de direitos humanos, entre elas a Conectas, está fazendo essa plataforma para que a gente possa pressionar o STF a votar a descriminalização de pequeno uso de porte de droga. Isso é muito importante no caminho da descriminalização, porque nós já... O católico não pode votar em um candidato nem filiar-se a um partido político que não respeite o direito primário do homem de praticar privada ou publicamente, individualmente ou em grupo, suas crenças religiosas ou que criem obstáculo de alguma maneira ao ensino da religião. Também que proíbam as manifestações públicas de fé ou se oponham à instalação dos lugares de culto que pede a comunidade. O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, mandou fechar emissoras de TV e de rádio e promove uma perseguição à Igreja Católica. O católico não pode votar em um político nem filiar-se a um partido que se oponha ou negue o direito inalienável da família, dos pais de família, escolherem o tipo de educação que seus filhos terão de acordo com as suas convicções. Os filhos são propriedade da família e não do Estado. O católico não pode votar em um político, nem filiar-se a um partido político que não garanta com certeza moral que utilizará os recursos e os bens públicos honestamente, que cumprirão suas promessas e que buscarão o bem comum e não o proveito próprio e de seus colaboradores. Um católico não pode votar em um candidato que não se comprometa publicamente e efetivamente a defender a família e a dignidade da família fundada sobre o matrimônio monogâmico entre homem e mulher, que não se comprometa a combater a violência. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Que não se comprometa a combater a impunidade, que não se comprometa a combater as drogas. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar? Que não se comprometa a combater a injustiça institucionalizada, a corrupção pública e que não faça propostas críveis, ou seja, acreditáveis em favor dos mais necessitados. Porque tem pessoas que fazem muitas propostas boas para os pobres, mas que não têm chances de serem concretizadas, apenas para ludibriar os eleitores. Milhões, eu vou limpar essa gente toda, vou tirar o nome dessa gente toda do SPC. Uma coisa que também é muito importante ressaltar aqui é que não adianta o candidato ser uma pessoa que fale publicamente, que está comprometido com todos esses valores, e estar filiado a um partido que tem cláusulas partidárias, que tem em seu estatuto proibições, restrições que o impeçam de viver os valores católicos, que o impeçam de defender aquilo que a igreja promove.